para que ele possa ser realmente bem recebido entre nós e a palavra dele caia em boa terra. Senhor Deus, Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Estão aqui pessoas que abriram mão de várias coisas nesses dias para estar aqui, ouvindo a tua palavra, sendo edificados por ela. Por isso, honra a fé de cada um dos teus filhos que hoje estão aqui. Limpa a sua mente, limpa o seu pensamento, tira toda a preocupação, tudo aquilo que pode ter tentado roubar a paz dos seus filhos ao longo do dia de hoje, tudo aquilo que está programado e causa preocupação aos teus filhos para o dia de amanhã, que o Senhor possa limpar cada um, e que a nossa mente seja levada hoje cativa somente a Ti, porque é de Ti que vamos receber hoje abundantemente. Deus, recebe essa oração, que é feita em unidade com a igreja, e é feita em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Teu santo, precioso nome. Amados, vamos concluir hoje o último módulo do seminário, a prosperidade da família cristã. O objetivo é esse, a gente tem que falar todos os dias. Tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez? Pela primeira vez? Bom, então vale a pena falar de novo. O objetivo do seminário é esse: alargar o entendimento dos cristãos sobre a relação existente entre a família, Deus e a prosperidade, e com isso mostrar que é perfeitamente possível se relacionar bem com esses três valores, sem que isso prejudique a harmonia entre eles. Gente, nós temos que crer ao final desse seminário que é possível se relacionar muito bem com a família, com Deus e com a prosperidade, e não vai haver problema algum. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Falamos de dois módulos, módulo 1 e módulo 2, na terça e na quarta. Falamos na terça sobre como viver a verdadeira prosperidade, falamos na quarta sobre o cristão, a família e o dinheiro, e vamos falar hoje sobre a economia doméstica e a prosperidade. O texto que eu vou usar é esse. Abra a tua Bíblia aí para a gente falar sobre esse texto. Não precisa abrir não, vamos ler ali, né? É mais prático, vamos ler ali. Lucas 14, 28. Diz assim na versão que eu anotei ali: pois quem começaria a construção de um edifício sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para pagar as contas? De outra forma, só poderia completar os alicerces antes de se acabarem os recursos. E então, como todo mundo se riria dele. Estão vendo aquele sujeito ali? Diriam em tom de caçoada. Começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminar. Que coisa triste, que coisa triste. Jesus estava naquele momento, há mais de 2000 anos atrás, deixando um alerta para os seus discípulos. Ele não estava falando para uma grande multidão. Se você voltar ao início do texto, ele estava falando para os seus discípulos, há mais de 2000 anos atrás. O que faz eu imaginar que, naquela época, alguns dos seus discípulos já eram financeiramente um pouco enrolados. Senão ele não ia estar preocupado em falar isso para os seus discípulos. Ele devia ter identificado ali no meio dos discípulos alguém já precisando de uma palavra nessa área aí, porque já estava um pouco enrolado nessa área. Senão Jesus não ia ensinar sobre isso a eles. Jesus estava alertando aos seus discípulos. E quantos aqui são discípulos de Jesus? O alerta é para a gente. O alerta é novinho, fresquinho, valeu naquela época e vale também hoje. Ele estava dizendo o seguinte: se faltar planejamento em nossas vidas, poderemos entrar em sérias dificuldades financeiras e acabar comprometendo a nossa reputação. Em poucas palavras, o alerta dele era realmente esse. Ele fala ali de forma bonita, faz uma comparação com uma construção, em algumas versões com uma torre, mas o que ele estava dizendo era isso. Se você não se planejar, existe o risco de se enrolar financeiramente e acabar comprometendo a sua reputação. Porque Jesus diz: vão olhar para aquela construção que você começou e vão dizer assim: ah lá, começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou comprou alguma coisa ali, começou a pagar e não foi capaz de terminar o pagamento. E ele estava muito preocupado com os seus discípulos, porque isso compromete a nossa reputação, gente. Ele estava muito preocupado em dar instrução aos seus discípulos. E se Jesus teve o cuidado de falar isso tantas vezes, se Jesus teve o cuidado de falar sobre finanças, nós falamos isso ontem,
Ele falou sobre finanças várias vezes, num ministério tão curto, tão pequeno, de 3 anos ou 3 anos e meio. Se nesse pouco tempo ele separou tanto tempo para falar de finanças, é porque isso era importante demais para ser negligenciado. Foi por isso que ele falou tanto sobre isso. E, gente, vamos fazer uma analogia aqui. Se era importante para ele, eu posso afirmar que é importante para nós também, amém? Se era importante para ele, é importante também para nós. É por isso que nós estamos no 3º dia falando sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre economia doméstica. Qual é o cuidado que nós temos que ter? E Jesus falava muito sobre isso na construção dessa parábola. Antes de começar qualquer empreendimento que gere despesas, nós devemos tomar alguns cuidados. Os cuidados eram esses, estão ali, ó. Fazer um orçamento confiável do quanto vai custar aquilo que a gente quer fazer. Depois, uma vez feito o orçamento, avaliar se as nossas economias são suficientes para realizar aquilo que a gente quer fazer. Faço um orçamento. Bom, vejo, vou precisar de tanto. Vou olhar se as minhas economias dão para fazer aquilo que eu quero fazer. Se eu constatar que não são, ver se o valor necessário para concluir aquilo que eu quero fazer está dentro da minha realidade financeira. Eu tenho que ver se o complemento para fazer aquilo que eu não tenho ainda está dentro do meu orçamento, se cabe no meu orçamento. Esse é um cuidado que todos nós temos que ter, porque o risco é enorme, senão Jesus não diria isso. Estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou sem dinheiro antes de terminar. Esse é o alerta que Jesus deixa para mim e para você como discípulo dele. Amados, eu sei que aqui em São Luís não tem isso não, mas eu estou trazendo a minha experiência lá do Rio. Lá no Rio, tem pessoas que começam a fazer as coisas sem nenhum planejamento. Mas o camarada não planeja nada. Eles começam simplesmente por empolgação. Eles começam sem ter a mínima noção de quanto vai custar de fato aquilo que eles querem fazer. E com isso, gente, as chances de dar errado são enormes. As chances são enormes. E eu ainda encontro algumas pessoas que dizem assim, lá no Rio, tá, né? Aqui não. É lá no Rio. Eu ainda encontro pessoas que falam assim, não, pastor, peraí, nós vamos fazer pela fé. Nós vamos fazer pela fé. Você não tem fé, não? Nós vamos fazer pela fé. Na verdade, eu descobri algo interessante. Esse é o maior argumento daquelas pessoas que são financeiramente desorganizadas. É o maior argumento daquelas pessoas que são desorganizadas, porque a verdadeira motivação de alguma dessas pessoas não é a fé, é simplesmente a falta de planejamento. Mas elas resolvem dizer que é a fé. Olha o que está escrito ali. O problema não é dar passos movidos pela fé, gente. Mesmo porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O problema não é esse. Qual é o problema? O problema é iniciar algo sem ter apresentado esse projeto a Deus antes, sem ter orado a Deus, sem ter esperado um sinal de Deus. Esse é o problema. Porque não basta comunicar a Deus. Ó, Senhor, fui. Não. Você vai colocar o teu desejo diante dele em oração e vai esperar algum sinal, alguma direção. Esse é o correto. É assim que nós temos que fazer. Gente, ouça. Eu tenho falado com algumas pessoas e é difícil, algumas pessoas têm dificuldade de aceitar isso. Elas começam a fazer alguma coisa porque elas dizem que elas têm fé. Então elas começam. Só que o erro delas qual é? É achar que Deus tem a obrigação de terminar alguma coisa que você sabe que ela só começou por capricho. Ela começou por capricho. E ela acha que a fé dela é suficiente para fazer com que Deus termine aquilo que ela começou. E se aquilo não estiver alinhado com a vontade de Deus, certamente não vai dar certo. Olha o que eu afirmo ali. Deus não tem compromisso nenhum, mas nenhum mesmo, com nada que não tenha nascido no coração dele. Aquelas coisas que vieram do coração de Deus
você pode fazer, mesmo que você não tenha condições, assim, aos teus olhos, aos olhos naturais, de fazer. Mas se veio do coração de Deus, veio com a chancela dele, veio com a aprovação dele, veio com a direção dele, faça porque vai dar certo. Porque é ele que é o fiador. É ele que vai fazer dar certo. Ele vai te surpreender. Mas tem que ter nascido no coração dele. Infelizmente, nos nossos dias, nas nossas igrejas, existem pessoas que estão acabando com a sua reputação, virando alvo da chacota dos outros. Pessoas que, por não entenderem que tem que planejar tudo com bastante antecedência, acabam trazendo algum constrangimento para si. Gente, alô, precisamos cuidar da nossa reputação, posso ouvir um amém? Amém. Precisamos zelar pelo nosso nome, posso ouvir um amém? Amém? Temos que cuidar, gente. Se nós não cuidarmos do nosso nome, ninguém vai cuidar, não. Ninguém vai cuidar. E algumas pessoas, não sei se tem aqui também em São Luís, algumas pessoas, quando são alertadas sobre isso, quando você vai tentar ajudar, vendo que ela está se enrolando, você vai tentar ajudar, e as pessoas são capazes de falarem assim: não me interessa o que os outros pensam, não me interessa o que estão pensando, sou eu quem pago as minhas contas. E quem está do lado sabe que ele não paga nenhuma, está tudo atrasado. Mas o cara se enche. Amados, nós não podemos nos esquecer nunca, de que nós carregamos o nome de Jesus conosco. Nós somos servos dele, povo separado, nação santa, sacerdócio real. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter um pouco mais de consciência cristã. Entender que aquelas atitudes que a gente tomar, que forem contra a nossa reputação, contra o nosso nome, acabam arranhando o Evangelho. E se não for por uma questão de consciência cristã, vamos imaginar uma pessoa que diga: eu não tenho consciência cristã, não. Eu diria que ainda assim, mesmo que não for por consciência cristã, a pessoa tem que ter cuidado com a sua reputação, sim. A pessoa tinha que cuidar do seu nome, sim. Tinha que zelar pela sua reputação, sim. Até mesmo por uma questão de inteligência, gente. Aí a questão não é nem consciência cristã, é inteligência. Vendo aí, olha só. Pior do que não ter dinheiro. E às vezes nós não temos. A gente quer realizar alguma coisa e não tem dinheiro. Acontece comigo e com vocês também, amém? Acontece com todo mundo. Mas pior do que não ter dinheiro, o que é? Porque às vezes a gente não tem dinheiro, mas nós temos o nome. Nós temos crédito. Nós estamos com a nossa reputação em dia. Nosso nome não está sujo. Aí a gente não tem dinheiro, mas tem crédito. A gente realiza o que quer. Mas se alguém quer realizar alguma coisa e não tem dinheiro e não tem crédito, aí a pessoa está mal e está mal mesmo. Está mal e está mal mesmo. Infelizmente, isso acontece não há pouco, não. Eu sei que é no Rio, eu não estou falando de São Luís, não, estou falando do Rio. O irmão te pede um dinheiro emprestado para pagar no dia 5. Aí você espera que no dia 5 ele pague, porque é o irmão em Cristo, empenhou a palavra. Aí você espera, aí no dia 5 ele não paga. Aí vem o dia 10, não paga. Vem o dia 15, ele não paga. Aí vem o dia 20, aí você fala: bom, dia 20 tem adiantamento. Quem sabe ele vai receber mais uma parte do salário, dia 20 aí você vai em cima dele. Aí você cobra ele. O que acontece? Ele fica bravo. Ah, lá fica bravo, o cara fica macho. O cara você não tem direito de cobrar ele. Fica com raiva. Fica com raiva porque você foi cobrar um direito seu. Você está esperando no dia 5, já é dia 20, você vai cobrar, ele fica bravo. E pior que em alguns casos, você acaba perdendo o amigo. É o que a irmã falou, acho que aqui também São Luís é assim. Você perde o amigo. Aí você perde o dinheiro e perde o amigo. Eu tenho conhecido uma pessoa no Rio que falou assim: rapaz, eu resolvi isso de uma forma muito simples, mas muito simples. Quando alguém vem me pedir dinheiro, eu digo na lata, não empresto. Rapaz, ele falou: falo, na lata. Fala mesmo? Falo. Mas por quê? Ele falou: pô, é questão de economia. Eu acho que o prejuízo é menor. Mas por quê? Ele falou: porque eu já emprestei muito. E perdi alguns bons amigos por causa disso. Eu estava perdendo o dinheiro e o amigo. Hoje em dia eu digo não. E eu só perco o amigo. O dinheiro eu preservo. Porque já que eu vou perder os dois,
Aí o prejuízo é menor, eu perco só o amigo, não perco o dinheiro. É brincadeira, só para quebrar o gelo. A verdade é, gente, que Lucas 14 diz que nós temos que ter muito cuidado com relação à nossa reputação, cuidar muito bem da nossa vida financeira. E a verdade é que se Jesus falou isso para aquele povo, é porque eles não estavam bem organizados, não estavam se planejando bem. E se era verdade naquele dia, é verdade também hoje. Nós, latinos, não temos muita habilidade com isso. O povo oriental é muito mais organizado nessa área. Nós não somos. Nessa área de planejamento e controle orçamentário, nós não nos importamos muito, não nos importamos. Mas a verdade é que nós temos que cuidar muito bem das contas da nossa casa. Posso ouvir um amém? Amém. Temos que cuidar das contas da nossa casa. E como é que nós resolvemos isso? O que a gente tem que fazer para não incorrer nesse problema, a não ser controlar receitas e despesas a partir de um orçamento doméstico? Gente, não tem milagre. Nós temos que controlar receitas e despesas a partir de um orçamento doméstico. E quando eu falo isso para alguns, as pessoas vêm com um monte de desculpas. Não, pastor, isso para mim não funciona. Para mim não dá certo. Comigo não é assim, comigo não é assado. Gente, não sou eu que estou dizendo isso. Controlar os nossos gastos, fazer um orçamento, é um princípio. Foi Jesus que falou isso. E se é um princípio e ele falou, vale para todo mundo. Posso ouvir um amém? É impossível, gente, que qualquer família conquiste uma vida financeira equilibrada sem viver primeiro esse princípio, que tem que controlar receitas e despesas. E eu insisto, nós temos que cuidar muito bem das finanças da nossa casa, gente. Senão, a gente vai viver de crise em crise. Não é incomum encontrar na igreja servos e servas de Deus, comprometidos com a palavra, com a igreja e com o reino, que vivem crises financeiras constantes. A pessoa não consegue sair de uma crise e já entra na outra. Eu tive um rapaz que falou assim, eu vou pegar um empréstimo. Eu pensei comigo, né? Ele falou, poxa, vai fazer alguma coisa grande, porque para pegar empréstimo, ninguém pega empréstimo para fazer compra de supermercado, né? Ninguém pega empréstimo para comprar a vassoura. Eu falei, o cara vai realizar algo grande, vai. Fui descobrir depois. Ele estava pegando um empréstimo para pagar outro. Ah, aqui também em São Luís é assim, já vi. Ele estava pegando um empréstimo para pagar outro empréstimo. Ele não conseguiu pagar o outro, aí estava pegando mais um para pagar aquele. É o cara que está vendendo o almoço para comprar a janta. Meu Deus, quem vive assim, vive eternamente à espera de um milagre. E viver eternamente à espera de um milagre é loucura. É loucura. Sabe por quê? O milagre está sempre, ouça, o milagre está sempre nos planos de Deus. Mas ele nunca pode estar nos nossos planos, porque nós não temos controle nenhum sobre o milagre. Só ele tem. Só ele tem. Só ele. Gente, eu não vim aqui para dizer, ouça, eu não vim aqui para dizer que eu não creio em milagres. Não foi isso. Eu creio em milagres também. Eu creio. Eu só vim aqui para dizer que o milagre não pode fazer parte do nosso planejamento financeiro, gente. Só isso. O milagre não pode estar no planejamento. Nós não podemos planejar nada, considerando a possibilidade de um milagre. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Vamos tratar nesse modo. Como uma família, independente da sua renda, pode ter as finanças domésticas em ordem. E para isso a gente vai ver hoje. Eu vou ter que ter um orçamento. Não tem jeito. Eu tenho que fazer um orçamento. Mas antes de entrar propriamente dito no orçamento, eu gostaria de deixar um alerta para todos. Eu gostaria de focar num aspecto que não é muito claro para algumas pessoas. Eu falei isso já ontem, eu vou repetir hoje para que você não esqueça isso. A afirmação que eu vou fazer é essa. Ó. Dinheiro é um bem da família. Você pode repetir comigo, igreja? Dinheiro é um bem da família. Para que isso seja verdade, eu tenho que tratar o dinheiro dessa forma. Eu tenho que tratar o dinheiro não como sendo meu. Eu tenho que tratar o dinheiro como sendo um bem da minha família. E esse é o entendimento mais difícil para muitas famílias. Por isso eu insisto tanto nesse aspecto. Porque se ao final desse seminário você não estiver entendendo nada de orçamento, mas você tiver aceitado esse conceito, você já dá um passo muito grande em direção a resolver os seus problemas. Porque muita gente não resolve os seus problemas porque não aceita isso, não vive isso, não concorda com isso. Então, se você sair daqui crendo nisso, você vai dar um passo muito grande. Depois você
compra material, aprende na internet a fazer um orçamento, você vai buscar outras fontes, mas esse conhecimento de que dinheiro é um bem da família, isso não tem em livro, gente. Isso não tem em livro. Amém? Amados, olha lá, existe uma forte relação entre a nossa vida financeira e os nossos relacionamentos familiares. Quantos creem naquela verdade? Eles digam amém. Amém. Outro. A família e o dinheiro precisam da nossa atenção e cuidado. Próximo. Se nos relacionarmos mal com o dinheiro, podemos fazer o quê? Prejudicar os nossos... Quantos creem nisso? Deu um sinal assim. Gente, o que eu vejo de famílias em conflito, porque não sabe lidar com o dinheiro, é uma grandeza. Toda vez que entra uma crise financeira, os relacionamentos familiares ficam abalados. São afetados. Você já ouviu um ditado que diz que quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela? Você já ouviu isso? Misericórdia. Meu avô dizia assim, meu avô era uma figura. Meu avô dizia assim, em casa que falta pão, todo mundo briga. E ninguém tem razão. Porque quando falta pão, briga e briga feio. Briga feio mesmo. Então, nosso propósito vai ser esse, tá? Vamos lá. Colocar a vida financeira em ordem vai eliminar uma importante fonte de conflito. Amém, igreja? Amém? Bom, então o conceito que eu quero que você aceite hoje é que dinheiro não pertence a membro. Dinheiro pertence à família. Se nós pertencemos a uma família, esse conceito tem que se estender também para a área financeira. Essa mesma visão de que você pertence a uma família tem que englobar a área financeira. Por exemplo, eu com a minha esposa tenho que ser uma só carne com ela também na área financeira. Não dá para ser diferente. Infelizmente tem maridos que não compartilham nada com a esposa, mas não compartilham nada mesmo. E eu tenho aprendido que a nossa vida financeira só vai ser bem resolvida a hora que todos os membros da família estiverem envolvidos nesse processo. Na hora que o maridão achar que o dinheiro não é só dele e começar a chamar a esposa e os filhos para compartilhar a vida financeira, discutir os assuntos relativos às finanças. Aí sim, existe grande chance da gente resolver esse problema, porque dinheiro é um bem da família. Gente, nós temos que envolver os filhos sempre. Eu tenho dito isso. Na nossa casa havia um hábito antes deles se casarem, e eu recomendo a todos vocês. Era um hábito que era nosso. Agora eles se casaram, a gente está sozinho de novo. Eu falei para ela agora no ano passado, enfim, sós. De novo. Mas assim, toda vez que a gente ia tomar uma grande decisão financeira, lá em casa eu chamava de reunião do conselho. Eu convocava a reunião do conselho. Então era eu, ela, meu filho e minha filha. Então, a gente, quando ia tomar uma decisão importante, reformar a casa, trocar de carro, a gente sentava todo mundo, fazíamos a reunião do conselho. E nós temos que passar esse conceito para os nossos filhos desde pequeno. Nós temos que começar a ensiná-los o valor do dinheiro. Porque não sei se aqui também é assim, filho pequeno não ganha nada, mas gasta que nem gente grande. Ele não ganha nada, não, mas gasta que é uma grandeza. Então nós temos que começar a envolver eles desde pequeno. E qual é o sinal mais forte que uma família pode dar de que entende isso? Qual é o sinal que essa família pode dar de que entende esse princípio? É quando existem várias pessoas trabalhando na família, mas existe um único orçamento da família. Várias fontes de receita, mas para esses valores serem gastos, eles têm que passar pelo funil do orçamento doméstico. É o orçamento doméstico da família. Muitas pessoas podem contribuir com receitas para o orçamento doméstico, mas o orçamento da família tem que ser um único orçamento doméstico. Você aceita isso? Diga amém. Por isso, maridão, não espere que a tua mulher te pressione para fazer isso. A primeira pessoa na casa que tem que dar esse passo é o líder, é o cabeça, é o sacerdote. Ele tem que dar esse passo de entender que o dinheiro que ele ganha não é dele, é da família. E mais, o restante da família só vai estar disposto ou disposta a colocar os seus recursos nesse orçamento se todo mundo puder participar da montagem do orçamento. Senão ninguém bota. Você fala para o filho, para a esposa, vamos botar o dinheiro no orçamento aqui, mas quem decide onde vai gastar sou eu. Alguém vai botar? Ninguém vai botar.
Então nós temos que envolver toda a família na montagem do orçamento doméstico. Gente, isso aqui é um cenário onde é fácil constatar problema nessa área. E quando eu vou entrevistar casais ou conversar com famílias com problema nessa área, isso aí salta aos olhos, é assim algo gritante. Mas é gritante. É quando marido e esposa trabalham e tem cada um seu próprio salário. Aí é fácil descobrir se aquela família tem esse entendimento ou não tem. Aí é mole, qualquer um, não precisa nem ser conselheiro, qualquer um vai entender isso. Porque você pega famílias, quando você vai conversar com o casal, e você escuta eles falar assim: esse aqui é o meu dinheiro, e essa aqui são as minhas contas. Agora esse aí é o teu dinheiro, e essas são as tuas contas. Tu te vira. São pessoas que não entenderam ainda que dinheiro é um bem da família. Eu já encontrei casais onde a esposa estava com o carnê atrasado da Casa de Bahia, e o marido estava com dinheiro na poupança. Meu Deus, só falando isso. Como é que a esposa está com o carnê atrasado da Casa de Bahia e o marido tem dinheiro na poupança? São casais que não entenderam ainda que dinheiro é um bem da família. É quando a esposa vai para o marido e fala assim: meu bem, nós temos que comprar urgentemente um fogão novo. Aquele fogão foi presente de casamento, eu não aguento mais ver ele. Não acende mais a metade das bocas. O forno não funciona mais. Eu tenho que comprar um fogão novo amanhã. Mas o maridão é resistente. Ah, peraí, está cozinhando. Ainda tem 2 bocas cozinhando. Tu quer trocar fogão? Peraí, pô. Peraí. Meu bem, eu tenho que trocar aquele sofá ontem. Aquele sofá já foi encapado 5 vezes. Eu não aguento mais ver aquele sofá. O maridão fala assim: peraí, dá para sentar muito bem, poxa. Aquele sofá é confortável. Aquele sofá está uma delícia. Aí um dia, o maridão entra em casa e encontra o sofá novo na sala. Fecha o tempo, sim ou não? Quem deu ordem para comprar esse sofá aí? Ele se esqueceu de que na semana anterior, quando ela falou que queria um sofá, ele falou assim: eu não vou botar meu dinheiro nisso aí não. Se tu quiser, compra com o teu dinheiro. Ele esqueceu. Aí o que ela vai falar? Não se mete nisso não, comprei com o meu dinheiro. Não se mete nisso não. Comprei com o meu dinheiro. Gente, casais que não entenderam ainda que dinheiro é um bem da família. E estão lutando por causa disso, estão brigando por causa disso. Porque não entenderam ainda que dinheiro é um bem da família. Eu já estava conversando com um casal, gente. Que coisa louca. A esposa falou assim: não, eu recebi uma herança do meu pai, vários imóveis, a minha mãe tem vendido alguns, então ela vendeu agora essa semana um outro imóvel, e ela vai repartir entre os filhos, eu vou pegar um bom dinheiro. Meu marido está com um carro velho, mas muito velho, querendo trocar um tempão. Eu já falei com ele: assim que o dinheiro entrar na minha conta, eu empresto para ele quanto ele quiser. E aí ele troca o carro. Não estou preocupada com o valor, não, eu já falei para ele quanto ele precisar, porque vai ser um bom dinheiro. Então, o que ele precisar, eu vou emprestar para ele. E ele me paga quando ele puder. Meu Deus. Eu já escutei uma esposa assim: pastor, eu não empresto mais dinheiro para o meu marido. Não empresto. Eu falei: que é isso, minha amada? Pelo amor de Deus, o que está vendo? Não empresto, pastor. Não empresto. Por que não? Olha, ele me pediu R$300. Já tem 6 meses para comprar um tênis. Até agora não me pagou o dinheiro, pastor. Não vou emprestar mais não. Gente, é para você entender que existem famílias que não entenderam ainda que dinheiro é um bem da família. Cada um cuida das suas finanças de forma individual. Qual é a sinalização que você está dando para Deus quando você faz isso? Qual é a sinalização que você dá para Deus quando você faz isso? Que a nossa casa está? Que a nossa casa está? Quando a crise chega, é cada um por si. Bastou que a crise se instale, que cada um cuida do seu. Isso é um absurdo. Você sabia que existe uma sentença de Deus? Olha que coisa, é forte, gente, é forte. Você sabia que existe uma sentença de Deus para casa dividida? Já existe a sentença determinada por Deus na palavra para uma casa dividida. Olha lá, Mateus 12:25. A família que se dividir em grupos que lutam entre si também será, ou a casa dividida não subsistirá. A sentença já está dada. Você só cai nessa armadilha se quiser. Porque
Porque se você cair, você já sabe qual é a sentença. Você já sabe, está dada por Deus. Amém, igreja? Amém. E deixa eu fazer um parênteses, porque eu acho que quebra um tabu. Uma vez feito o orçamento, vamos chegar lá daqui a pouco. Uma vez feito o orçamento, o correto é confiar a gestão do orçamento ao cônjuge que tem mais habilidade para fazer isso. E homem nessa área é uma bênção. O cara não abre mão de ser ele o gestor do orçamento. Ele é que decide. Que não pode. Às vezes o marido não entende nada. E às vezes a mulher não entende muito mais. Eu conheço famílias, por exemplo, onde o marido é produtor musical. Tem que estar com a sua mente sempre livre para criar arranjos. E a esposa é economista. Trabalha na Secretaria de Fazenda, mexe com finanças o dia inteiro. Quem está mais preparado para mexer com isso? Ela. Então o marido tem que ter sensibilidade para entender. Se for o marido, amém. Agora, se for a esposa, amém. E maridão, isso não fará de você nem menos homem e nem menos líder. Tá? Descansa, esfria, isso não vai tirar a tua autoridade de cabeça do lar. Amém? Mas vamos seguir. Toda família precisará ter o seu orçamento doméstico. Doméstico? Ah, é escrito, é. Pastor, por que tem isso escrito? Porque eu conheço gente que eu vou aconselhar, o camarada fala assim, não, pastor, não precisa. Eu tenho tudo aqui, ó. Tem tudo aqui. O mês mal começou. O cara não sabe o que ele gastou dia 1º, dia 2. Como é que ele tem tudo aqui? Sabe aquele camarada que tira 50 reais e bota no bolso? Aí no final do dia ele fala assim, caramba, eu acho que eu perdi 50 reais, estava no meu bolso aqui. O cara gastou os 50 reais naquele dia. E já não lembra mais nem onde gastou os 50 reais. E o cara acha que o orçamento está todo aqui. É óbvio que não está, gente. É óbvio que não está. Então, o orçamento tem que ser escrito. Por quê? Se ele estiver escrito, eu posso acompanhar ele todos os dias. Eu vou acompanhá-lo passo a passo para entender o que está acontecendo com as minhas finanças, gente. Depois, como reunir informações para montar um orçamento? O que eu tenho que fazer para começar a pensar em um orçamento? Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, escolha um mês cheio e anote todas as tuas despesas. Pastor, não sei mexer com Excel, não tenho planilha. Pega um caderno. Você vai colocar lá, dia 1º, R$4, padaria. Dia 2, R$18, açougue. Dia 5, R$400, aluguel. E vai botando dia, valor e finalidade. Desde o dia 1º até o último dia. Vai colocando tudo, mas tudo. Pastor, isso resolve a minha vida? Não, não resolve. Mas vai começar a te mostrar o que está acontecendo. Vai começar a entender o que está acontecendo com as tuas finanças. Porque você gasta e não sabe nem onde gasta. Então, tendo isso anotado, quando chegar no dia 30, você vai saber claramente onde é e como é que você gasta o seu dinheiro. E depois, escolha o mês cheio, anote todas as despesas. Terminando o mês, junte essas despesas por tipo. Pastor, o que é isso? Tudo que você gastou com alimentação. Soma tudo. Dia 1, dia 3, dia 4, dia 9, 11, 14 e tal. Soma tudo. Então eu gasto por mês R$420 com a alimentação. Pega tudo que você gasta com saúde. Médico, exame, remédio. Soma tudo. Saúde. Passagem que você gasta, passagem, gasolina e tal. Transporte. E você vai juntando cada um desses itens. Aí você vai botar tudo lá. Você vai botar alimentação, aluguel, educação, saúde, transporte, lazer, vestuário, tudo. Pastor, já mudou a minha realidade? Não, você está conhecendo melhor a tua realidade. Depois, junte as despesas já separadas por tipo e agrupe elas em 3 grandes grupos. Despesas obrigatórias, despesas importantes e despesas supérfluas. Amados, todos nós, independente do salário que ganhamos, se somos empresários ou somos funcionários, todos nós temos despesas obrigatórias, importantes e supérfluas. Todos nós temos. E vamos ter que classificar todas as nossas despesas nesses 3 grandes grupos. Um detalhe, um cuidado muito interessante. Bota lá. Faça esta classificação em... Pastor, por que isso? Porque cada um tem a sua opinião pessoal. E a classificação tem que ser o resultado do acordo entre todos os membros da família.
Vamos imaginar que o marido queira fazer uma viagem com a família. E ele sabe que os pneus estão meio carecas. Aí, na semana da viagem, ele vai numa loja e bota 4 pneus novos, alinhamento, balanceamento. Chega em casa de noite com a continha de R$1.000. A esposa fala o quê? A esposa fala o quê? Tu tá maluco gastar dinheiro com isso? Tanta coisa para fazer aqui em casa, tu vai gastar dinheiro com pneu de carro, pelo amor de Deus. Por quê? Para o marido, aquilo é obrigatório. Para a esposa é supérfluo. Ela fala, pelo amor de Deus, tem tanta coisa mais importante na frente para fazer. Aí você vai falar para a esposa, que está querendo trocar aquele sofá da sala há quanto tempo? Para ela aquilo é obrigatório, ela não aguenta mais ver o sofá. Mas o marido fala, não, dá para sentar muito bem, está muito bom de sentar aquele sofá. Para o marido aquilo é supérfluo. Você vai perguntar para o filho, o que é supérfluo? Para ele tudo isso é supérfluo. Sabe o que é importante para ele? Sabe o que é obrigatório para ele? Pai, troca aquele computador no quarto que eu não aguento mais, pai, eu quero um iPad. Então, cada membro da família tem uma visão. Então, essa classificação vai ser o resultado do consenso entre a família. Posso ouvir um amém? Vamos lá. Primeiro grupo de despesas obrigatórias. O que são despesas obrigatórias? Amados, essas despesas são obrigatórias ou imprescindíveis? São despesas que vão aparecer no orçamento de quase todas as famílias. Sabe aquelas despesas que quando dá o dia, você não tem nem como negociar, você tem que ir lá e pagar. Tem jeito, deu o dia, você vai ter que ir lá e pumba. Cada família tem uma realidade. Eu diria que para classificar despesas, cada família tem que ver a sua realidade. Por exemplo, numa família onde o marido trabalha com vendas pela internet e dependa de uma internet banda larga, vamos imaginar uma situação hipotética. Naquela família, internet banda larga é obrigatório, porque senão o cara não trabalha. Está claro isso? Mais ou menos eu gostaria de dar uma ideia do que são despesas obrigatórias. Aluguel, prestação da casa, condomínio, alimentação, transporte. São aquelas despesas que não tem jeito, mas não tem jeito. Deu o dia, deu a hora, tem que ir lá e pagar. Qual é o cuidado que nós temos que ter com esse tipo de despesa? Qual é o cuidado? Nós vamos ter que ter muito cuidado. Por quê? Porque elas são obrigatórias. Elas vão estar ali. Qual é o cuidado que nós temos que ter? É trazer todas elas para um patamar que esteja dentro da nossa realidade financeira. Um exemplo. Eu moro de aluguel. Eu vou ter que ter aluguel no meu orçamento, não tem jeito. Mas se eu não puder ter um aluguel de 1.500, eu vou ter um aluguel de 600, de 400. Mas essa despesa vai estar lá. O único cuidado nosso é que ela esteja dentro da nossa realidade financeira. Amém aqui, igreja? Segundo grupo, despesas importantes, mas não são obrigatórias. Aqui a gente tem que ter muito, mas muito cuidado. O que caracteriza esse tipo de despesa? Despesa importante é aquela despesa que é relevante. Ela é relevante. Só que a sua realização vai estar condicionada à realidade financeira do momento. Se eu perguntasse a você, manutenção da casa é importante? É muito importante, mas é obrigatório? Por quê? Se não der para fazer esse mês, eu vou fazer o mês que vem. Por exemplo, um plano de saúde é importante? É muito importante, mas se não der para fazer o plano de saúde hoje, eu vou fazer em dezembro, janeiro. Está claro isso? Ela é importante, mas não é obrigatória. São despesas que, se a gente não realizá-las, a gente não se torna inadimplente, a gente não fica como devedor. É esse tipo de despesa. Sobre essas, nós temos que exercer um controle muito rigoroso, porque toda despesa importante impacta muito o nosso orçamento. Nós temos que ter muito cuidado com elas. Quais são? Só para dar uma ideia. Automóvel, telefone celular, internet, manutenção da casa, plano de saúde, cursos. São aquelas despesas que, se der, a gente faz agora. Mas se não der, a gente faz mais para frente. Amém? Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Ouça só, eu já vi famílias assim. Por exemplo, ter um carro. O marido quer porque quer. O que ele faz? Ele tira o carro do grupo das despesas importantes e coloca o carro no grupo das despesas. Já vi que aqui também é assim em São Luís. E aí o cara acha que tem que fazer, ele troca de grupo. Então nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. O que é importante é importante e o que é obrigatório. E o terceiro grupo, vamos lá.
Despesas supérfluas. Essas são perfeitamente prorrogáveis. Qual é o problema da despesa supérflua? É que as despesas supérfluas, normalmente, têm a ver com os nossos desejos. Pensa bem numa despesa supérflua e vê se ela não está alinhada com o desejo que a gente tem. Perceba que toda despesa supérflua gera um prazer enorme na vida de quem pode realizar. Toda despesa supérflua torna a vida de quem a realiza mais alegre. Qual é o problema? É que administrar os nossos desejos nunca foi e nunca vai ser fácil. Administrar os nossos desejos é uma luta muito grande. Quais são? Vou dar uma ideia, tá? Roupas de marca, eletrônicos, TV a cabo, comer fora, animais de estimação. Tem uma série delas e cada um conhece as suas. Qual é o cuidado que nós temos que ter, gente? Despesa supérflua gera prazer. Se você não esquecer isso, você vai ter um pouco mais de cuidado. Se eu perguntasse para você, pagar aluguel dá prazer a alguém? E almoçar fora? Maravilha, maravilha. Pagar a conta de luz dá prazer a alguém? E uma TV a cabo com HD? Show de bola, show de bola. Alguém tem prazer em pagar taxa de condomínio? Agora, comprar uma roupa daquela do jacarezinho. Meu Deus, meu Deus. Isso sem contar iPhones, iPads, TVs de LED, e vai por aí, e vai por aí. Qual é o cuidado que nós temos que ter? Por que é tão difícil controlar despesas supérfluas? Por quê? Bota lá. Porque elas geram prazer. E a pessoa acaba gastando mais do que poderia gastar. É verdade isso, gente? É verdade. Gente, ir ao shopping center com cartão de crédito liberado é bom? Meu Deus. Meu Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Eu soube de um marido que chegou no trabalho e comentou com um amigo. Falou, rapaz, roubaram o cartão de crédito da minha esposa. Aí o amigo falou, meu Deus, e aí? Conseguiu ligar a tempo? Realizar alguma despesa no cartão? Você conseguiu ligar antes, pessoal? Ele falou, não liguei ainda não. Falei, tá maluco, cara? Roubaram o cartão da tua esposa? E você não cancelou ainda? Que horas foi isso? Ele falou, não foi hoje não. Tem mais ou menos uns 3 ou 4 meses já. O cara tá maluco, rapaz, tu é louco. Roubaram o cartão de crédito da tua esposa há 4 meses. Você não cancelou até hoje? Ele falou, não. Mas por quê? Ele falou, não, é o seguinte. Enquanto o ladrão estiver gastando menos que ela, deixa com ele que é melhor. Quando ele passar a gastar mais que ela, eu cancelo. Porque se eu cancelar agora, vão dar outro para ela. Então, por enquanto, deixa com ele, que ele está sendo muito consciente na hora de usar o cartão. Não está pesando tanto assim, não. Então, deixa com ele por enquanto. Gente, a verdade é essa. Qual é o grande benefício de fazer essa classificação? Qual é o grande benefício de fazer essa classificação? Por que a gente tem que classificar despesas obrigatórias, importantes e super? Por quê? Por que isso é tão importante? Porque quando você perceber algum desequilíbrio nas tuas finanças, quando você perceber que existe a chance de não fechar as contas, o que você vai ter que fazer? Começar a cortar despesas, gente. E cortar de onde? Das supérfluas para as obrigatórias. Cortar das menos importantes para as mais importantes. Das supérfluas para as obrigatórias. Porque se a gente não vigiar, ouça o que eu vou dizer, se a gente não vigiar, a gente começa gastando com aquilo que é desejo, a gente começa gastando com aquilo que dá prazer, a gente começa gastando com aquelas coisas que estão na categoria do supérfluo, e aí não tem orçamento que resista. Não tem orçamento que resista. Eu não sei se você conhece alguma família assim que o condomínio está atrasado. O condomínio não foi pago ainda. Mas a TV a cabo está lá. A TV a cabo está lá funcionando. O cara não quer nem saber. A TV a cabo está paga. Mas o condomínio está sem pagar. O cara atrasa o aluguel. Mas é incapaz de abrir mão do carro. Mas o aluguel está atrasado. Ele tem a cara de pau de atrasar a mensalidade da escola das crianças. Mas a ração do cachorro ele nunca deixou de comprar. O cara atrasa a conta de luz, gente. Mas cada membro da família tem um celular. Ele só se esqueceu
do que é despesa importante, o que é despesa obrigatória e o que é despesa supérflua. Quantos me compreendem, digam amém. E depois vai ter que continuar fazendo esse controle todos os meses do ano. Por quê? Porque tem despesas que não acontecem todos os meses. Então você vai ter que fazer isso todos os meses. Todos os meses. Aí sim, vamos lá. Com todas essas informações reunidas, estaremos prontos para começar a montar o nosso orçamento doméstico. Até aqui nós não falamos ainda de orçamento. Nós estamos conhecendo melhor as nossas despesas. Porque muitos de nós não sabemos nem como é que gastamos o nosso dinheiro. Então todo esse exercício foi só para a gente entender, reconhecer onde é que a gente gasta o nosso dinheiro. Aí sim eu tenho condições de fazer um orçamento com confiabilidade. Por quê? Eu sei exatamente como eu gasto o meu dinheiro. Aí sim, com todas as informações reunidas. Eu vou dar algumas dicas importantes para montar um bom orçamento doméstico. Primeira dica, vamos lá. Comece lançando receitas para depois despesas. Por que isso? Eu não sei se você conhece gente assim. O camarada quer fazer um orçamento, tem muito boa vontade. Só que ele começa lançando todas as despesas. Acho que ele pode, acho que ele não pode. Lança tudo. Aí ele começa a lançar a receita. Aí ele lança o pagamento dele, só pagou até aqui. Aí ele lança o pagamento dela, só pagou até aqui. Aí ele coça a cabeça e fala assim, caramba, se Deus não fizer um milagre dia 20, as contas não fecham. Aí ele começa a orar, para que dia 20 Deus realize um milagre, porque senão não fecha. Então errado fazer isso. O certo é lançar todas as receitas, para ver quanto eu disponho, quanto eu tenho, quanto eu posso gastar, para aí sim eu começar lançando despesas. Segunda dica, antes de lançar a primeira despesa, lance o dízimo e as... Gente, isso aqui vai santificar o teu salário. A Bíblia diz que se a raiz for santa, todos os ramos serão santos. Então o que santifica o nosso salário, o que faz com que ele cumpra a finalidade para a qual ele foi ganho, é o fato de nós sermos fiéis, dizimistas e ofertantes generosos. Isso é fundamental para qualquer um. Eu não vou insistir nisso. Vamos lá. Se você acumulou alguma dívida no passado, a parcela de quitação da dívida deverá ser a terceira saída a ser lançada. Gente, o que eu encontro de famílias na igreja? Com dívidas não equacionadas, empurrando com a barriga. Dívidas que já poderiam ser pagas, ou pelo menos negociadas, e que não são, é uma grandeza. Pessoas que fizeram dívidas no passado e não estão nem aí para as dívidas que fizeram. Acharam que elas vão caducar, acharam que elas vão ficar. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você, bota lá. Nunca diga a outra pessoa, passe aqui amanhã e eu lhe darei isso, se você puder fazer agora mesmo. Tem gente que já teria condição de começar a quitar a sua dívida, mas faz exatamente o que a Bíblia diz que nós não podemos fazer. E aí você quebra um princípio. E a gente falou ontem, todo mundo que quebra um princípio sofre um prejuízo. Tem jeito. Passa lá. Olha o que fala em Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém. A Bíblia diz que nós emprestaríamos a muitos e de ninguém tomaríamos emprestado. E Deus diz mais em Romanos, não devam nada a ninguém. E como Deus é bom, Ele diz o que a gente tem que fazer e diz quais são as consequências da quebra desse princípio. É aquela ali, ó. Provérbios 22:7. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Deus diz para mim e para você, olha, não empreste, não tome emprestado a ninguém. Porque se você tomar, você vai ficar por escravo, por servo de quem te emprestou. E a gente se esquece de que todo escravo está sob o jugo do seu senhor. Isso aí é fácil de entender. Todo escravo está sob o jugo do seu senhor. Agora você pensa comigo na área espiritual que a gente não avalia. Falamos muito sobre isso ontem e anteontem. A gente não avalia a área espiritual. E todas as nossas decisões nessa área têm uma implicação espiritual muito grande. Você pensa comigo, o que é ficar sob a tutela espiritual por ter ficado devendo,
ficar sob a tutela espiritual de alguém que não serve o Deus a quem você serve. Olha o peso espiritual sobre a vida de alguém que está sob servidão de alguém que não serve o Deus a quem ela serve. Ou pior, alguém que você sabe que serve a deuses estranhos. Você já imaginou o peso espiritual que está sobre a vida dessas pessoas? Aí elas trabalham e não rompem. E não entendem por que não rompem. Elas não rompem porque o peso espiritual tem atrapalhado elas. Existe um peso que foi colocado pelo fato de ela ter quebrado um princípio bíblico. Pastor, quer dizer que eu não vou poder comprar mais nada à prestação? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Quem faz uma compra a prazo, assume um compromisso de pagar mensalmente um determinado valor. Ele não é devedor, enquanto ele estiver pagando o financiamento. Porque a hora que ele parar de pagar, a hora que ele interromper o pagamento, a hora que ele começar a atrasar as prestações, aí sim, aí ele é considerado um devedor. Aí ele entra debaixo desta lei. Enquanto a pessoa estiver honrando o seu compromisso, não haverá problema nenhum sobre a vida dela. O problema só vai acontecer se essa pessoa deixar de honrar o seu compromisso, se ela passar a ser devedora. Ficar devendo, amados, ouça o que eu vou dizer, ficar devendo, além de comprometer a nossa reputação, traz um julgo espiritual terrível sobre as nossas vidas, porque a Bíblia diz que se nós ficarmos devendo, como devedores, nós nos tornamos escravos. É a Bíblia que diz, e não sou eu. Quer ver como isso é importante, gente? Veio aqui a minha mente agora. Como é que isso é importante? Você se recorda de uma passagem onde um discípulo de Eliseu morre, deixa sua esposa e seus filhos com uma dívida terrível. A viúva do azeite. Essa mulher vai a Eliseu e diz assim: olha, meu marido morreu e deixou uma dívida que eu não consigo pagar. Eu queria uma orientação sua. Esse homem é mentor para ela. Ele dá todas as instruções sobre o que ela deveria fazer. Vai para casa, pega muitas vasilhas, fecha a porta com seus filhos, começa a vazar o azeite e dá uma série de instruções. E ela vai e faz exatamente aquilo que o profeta determina. Esse homem foi mentor para a vida dela. Só que olha que coisa interessante. O mentor havia dito a ela o que ela deveria fazer para obter o milagre. Amém? Só que o mentor não havia dito a ela ainda o que ela deveria fazer com o milagre. Sabe como é que isso acontece na igreja hoje? A pessoa vem no pastor. Pastor, estou assim, assim, assado. Pastor, ora com a pessoa, dá a direção, Deus o orienta e tal. E ele dá uma série de instruções. Aí a pessoa, ela volta aqui para saber o que fazer com a prosperidade? Pastor, cadê a fulana? Ah, está lá na praia, agora comprou uma casa de praia, comprou carro, não quer mais saber de nada. Essa mulher não fez isso. Ela havia recebido uma instrução de como obter o milagre, mas o profeta não havia dito a ela ainda o que ela deveria fazer com o milagre. Ela vai no profeta. Aí o profeta fala assim: olha, você vai fazer o seguinte, pega todo o azeite, vende, e vende por um bom preço, vai dar para você pagar a sua dívida, e ainda vai sobrar para você viver até o fim da vida com todos os seus filhos. Essa era a decisão de uma pessoa que não tem o Espírito Santo instruindo? Não seria. Eu já me coloquei no lugar dessa viúva. E eu já me coloquei no lugar dela. E não foi essa a primeira decisão que eu tomaria. Imagina uma pessoa que só teve o milagre, porque muitos lhe emprestaram vasilhas. Essa pessoa só recebeu o milagre porque o profeta colocou a sua comunhão com Deus à disposição dela. A reação natural, humana, de qualquer pessoa seria retribuir a todos aqueles que participaram do seu milagre. Mas o profeta diz para ela, na unção do Senhor: agora não é hora para demonstrar generosidade. Agora é hora de demonstrar competência. Venda tudo e pague a primeira orientação que ele dá a ela foi pagar a sua. Sei lá por que ele fala isso? Porque isso é um princípio. Quem tem dívidas tem que se conscientizar disso. Vai no credor e negocia, gente. Eu devo R$300, pastor, não consigo pagar. Vai até a pessoa e diga: eu não consigo pagar 300, mas eu consigo lhe dar 3 parcelas de 100. Se a pessoa apertar a sua mão, você deixou de ser devedor. A dívida está composta. Pastor, não consigo. Então diga a ela: eu vou te pagar 30 parcelas de R$10. Se ela apertar a tua mão, você não é devedor. Pastor, não consigo.
Meu amigo, vai lá, diz que você vai pagar 300 de R$1, mas vai lá. Você não sabe o que a pessoa vai falar. Vai até o credor e fala, olha, eu não posso pagar 300. Você aceita receber R$1. Eu vou lhe pagar 300. Se a pessoa aceitar, você não é mais devedor. Mas nós temos que tomar a iniciativa de acabar com todas as nossas dívidas. Posso ouvir um amém? Amém. Gente, se nós não tivermos esse cuidado, ouça o que eu vou dizer, se não tivermos esse cuidado, de estarmos preocupados em liquidar as nossas dívidas, vai aparecer um dinheiro na nossa mão. Ouça o que eu vou dizer, eu já ouvi acontecer isso. Vai aparecer um dinheiro na nossa mão. E a tendência é que o desejo fale mais alto. Vai aparecer um dinheiro que a gente poderia perfeitamente usar como parte do pagamento da dívida. Mas o desejo é tão alto que a gente vai numa loja, dá de entrada aquele dinheiro, compra mais alguma coisa e faz uma nova dívida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aí sim, uma vez lançada a parcela da dívida, nós podemos começar a lançar despesas obrigatórias, importantes e supérfluas. Primeiro as obrigatórias, depois as importantes e depois as supérfluas. E você pode estar pensando assim, mas pastor, peraí, vamos lá. Se eu fizer nessa sequência, não vai dar, pastor. Se eu botar nessa ordem que você está falando, não vai sobrar nada para os meus supérfluos. Eu não vou conseguir gastar com aquelas coisas que eu gosto. E eu vou dizer para você que é verdade. É verdade. É por isso que nós temos que prosperar, progredir, crescer, para nos darmos ao luxo de poder, de vez em quando, ter uma despesa supérflua. É assim que a gente tem que fazer. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Eu gostaria de fechar deixando um alerta, gente, porque eu vejo gente errando em coisas tão simples. O inferno tem investido muita propaganda, gente. Muita propaganda. O inferno é astuto. O inferno tem investido muita propaganda em 2 produtos de ponta. Gente, olha, se a gente não vigiar, a gente cai. A gente não tem que ter medo da figura do diabo, com chifre e rabo. Isso é coisa de Hollywood, isso é coisa de filme. Onde nós temos que vigiar? É nas astutas ciladas. É aí que ele pega, é aí. Primeiro produto de ponta do inferno é o tal do crediário tentação. E é uma tentação mesmo, gente. Crediário é uma tentação. É uma tentação. Você já reparou que não é crediário provação? É, porque a tentação vem do maligno. E a provação vem de Deus. Não é crediário provação. Porque se fosse, a gente seria aprovado e não caía no crediário. Mas é crediário tentação. A gente vai numa loja trocar um presente. A blusa ficou apertada. Aí a gente vai na loja trocar a blusa apertada. Só isso. Só que quando a gente sai do shopping, misericredo, queima. Sai com 2 bolsas em cada mão. E você vai falar com a pessoa, meu filho, por que você fez isso? Pô, pastor, se eu não fizer isso, eu não compro nada. Poxa, pastor, a prestação era baratinha. Poxa, pastor, eu vou pagar em 24 meses. Segundo produto de ponta do inferno, além do crediário tentação, tem também a promoção arrasadora. A promoção arrasadora arrasa com as finanças do irmão. Arrasa. A promoção arrasadora arrasa com as finanças do irmão. Mas arrasa bem mesmo. Gente, eu tenho dito, sem medo de errar, eu tenho dito, comprar o que a gente não precisa, mesmo que na promoção, é caro. A pessoa compra alguma coisa, vem cá, tu está precisando disso? Não sei. O que isso faz? Não perguntei não. Mas por que comprou? Estava na promoção. Não podia perder. Sabe aquela pessoa que está no supermercado e anuncia assim, atenção, agora no corredor número 7, entra em promoção. A pessoa sai correndo, o que é? Eu não sei. Não ouviu nem o que é. Não ouviu nem o que é ainda. Mas falou que tem promoção no corredor 7. Ela já parte. Não quer saber nem o que tem na promoção. Você quer ver alguns sintomas de quem comprou o que não devia ter comprado? Meu Deus. Quem comprou o que não devia ter comprado? A primeira coisa que quem comprou o que não devia ter comprado faz é se arrepender. Falar, meu Deus, mas aí já comprou.
Já passou o cartão. Já deu o cheque. Meu Deus, não podia ter comprado. Não podia. Vou brincar um pouco com as esposas aqui. Ela viu uma blusa que ela ficou apaixonada. Aquela blusa que vestiu como uma luva. Quem está acima do peso sabe o que eu estou falando. Aquela blusa que vestiu como uma luva. Botou ela 2 manequins a menos. Eliminou todas as gordurinhas. Aí ela comprou 199. Misericórdia. Aí ela chegou em casa. Mas aí ela está preocupada com o que o marido vai pensar. O que ela faz? Tira da embalagem, bota no cabide e bota no meio das outras. Ela tem 28, mais uma 29, 30. O marido não vai notar nunca. Bota lá no meio das outras. O marido vai notar? Vai. Elas já fizeram isso umas 10 vezes já. Só que nessa ela deu azar. O marido um dia pegou ela e falou assim: ué, essa blusa eu não conheço. Acho que a irmã já fez isso. Essa blusa eu não conheço. Eu nunca vi essa blusa não. É nova essa blusa? O que ela fala? Tu é um cara de pau. É a 5ª vez que eu uso essa blusa. Agora tu vai me falar isso? Tu não repara em mim. Eu já botei 5 vezes. Agora tu vai me falar? Peraí, que é isso? Aí o marido pergunta: quanto custou? R$19,90. Gente, meu tempo acabou. Amém? Já viu mulher economizando em shopping? Mulher economizando em shopping é uma benção, gente. Mulher consegue economizar em shopping? Consegue? Essa conseguiu. Ela chegou para o marido e falou: meu bem, sabe aquela sandália que eu queria comprar? O maridão fala: sei, sabe nada. O marido não lembra de nada. Sei, claro que eu sei. Você lembra quando comprar? Lembra quanto é que era? Não lembra nada. Era R$90. E daí? Fui no shopping hoje, meu bem, comprei a sandália. Comprou. Mas eu economizei R$80. O marido falou: peraí, essa mulher, essa é fera. Como é que você fez isso? Não, eu peguei e comecei a andar no shopping. Andei. Aquela sandália de R$90. Encontrei por 70, encontrei por 60, encontrei por R$50, meu bem. E comprou? Comprei. Mas na minha conta não bate. 90 menos 50, na minha conta é 40. Não, estava muito barato. Eu comprei 2 logo para economizar 80. Comprei logo 2, porque uma prata e uma branca, porque depois com esse preço não vou achar mais. Economizou logo 80. Comprou logo. Gente, a verdade é essa: quem está mergulhado em dívidas não vive. Você conhece alguém que fala assim: mas quando eu conseguir liquidar o cartão? Mas quando eu conseguir zerar o cheque especial? Mas quando? A verdade é que quem está mergulhado em dívidas acaba não vivendo, não desfruta do presente, acaba ficando sempre esperando que no futuro, quando... E se ele não tomar algumas decisões hoje, esse futuro nunca chega. A pessoa continua eternamente devedora. Então nós temos que decidir hoje, de uma vez por todas, colocar todas as nossas finanças em ordem, para poder a gente ter uma vida digna, uma vida realmente de paz, de tranquilidade. Eu gostaria de deixar uma dica que eu considero fundamental, e eu fecho aqui. Assim como você separa todos os meses 10% para o Senhor, coloque em seu coração esse desejo, assuma esse compromisso com você e com a sua família, de separar também 10% para você e para a sua família. Coloque no teu coração o desejo de começar a fazer alguma reserva, porque quem gasta tudo o que tem está em sérios apuros. Sabe por que você estoura o limite? Porque você tem andado muito próximo do limite. Só estoura o limite quem chega muito perto do limite. Quem está longe do limite não tem esse risco. Então, se prepare, se estruture, para começar a separar todos os meses um pouco daquilo que você ganha. Porque pode ser que alguns dos seus sonhos mais significativos não tenham sido realizados ainda, porque você não decidiu nunca guardar um pouco daquilo que você ganha. Pode ser que você queira trocar de carro, fazer uma viagem, trocar ou reformar a casa, eu não sei. Mas nunca desconsidere que despesas eventuais acontecem. Despesas inesperadas às vezes chegam. E se você não tiver uma reserva, você vai ter sérias dificuldades quando as despesas inesperadas aparecerem.
E eu concluo aqui, invocando um texto, que para mim me inspira muito, que é um texto de Filipenses 3, onde Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. É só um gancho, porque aqui ele fala duas coisas poderosas. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, então eu hoje te aconselho a não ficar remoendo os teus erros. Se você até hoje teve um acúmulo muito grande de erros nessa área, não fique remoendo o teu passado, não fique remoendo os teus fracassos, porque se você fizer isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Já reparou que num carro o para-brisas é enorme e o retrovisor é pequenininho? Não fique olhando para trás. Lembre-se de você estar no lugar certo e na hora certa. Esse seminário foi feito para você. Nós temos que olhar para frente e nos desafiar a cada dia mais, estabelecendo alvos. Não basta desconsiderar o passado. O passado serve de escola, o passado serve de alerta, o passado nos ensina. Mas o nosso foco tem que estar na frente, no alvo. Nós falamos muito isso aqui ontem, em estabelecer alvos. Nós temos que estabelecer alvos. O que faz a gente sair da posição onde a gente está, para alcançar um outro nível, um outro degrau, um outro patamar, é eu aceitar a ideia de que eu tenho que estabelecer alvos pessoais para mim e para minha família. Porque senão a gente fica igual ao maluco do alvo. A gente fica igual ao maluco do alvo. Existe a história de um homem, um caixeiro viajante, que viajava por muitas cidades vendendo. E ele entra numa cidade, e ao entrar por essa cidade, ele começa a se deparar com várias árvores. E em cada árvore pela qual ele passava, havia um alvo e um tiro na mosca. E aquilo começou a intrigar aquele homem. A cada metro que ele andava, a cada esquina que ele virava, a cada avenida que ele pegava, ele encontrava árvores com alvos pintados e com tiros certeiros. E aquilo começou a incomodar aquele homem. Ele falou: nessa cidade deve haver um exímio atirador, um homem que não erra um alvo sequer. E ao chegar na cidade e se apresentar numa pousada e começar a preencher a ficha, ele escuta pô! Ele larga tudo que ele estava fazendo, dá a volta no quarteirão e se depara com um homem com um balde de tintas na mão direita, uma escada na mão esquerda e uma garrucha na calçada. Esse homem se dirige à árvore, encosta a escada. No local onde ele havia feito o disparo, ele começa a pintar um alvo. Pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? Quantos de nós não estabelecemos alvos para as nossas vidas? Quantos de nós, ao sermos questionados no final do ano sobre o estágio que atingimos, o desempenho que tivemos, temos a cara de pau de dizer: não era aqui mesmo que eu queria chegar, esse era o meu alvo mesmo. Pintores de alvos em tiros disparados. Na verdade, a pessoa só sabe quando vai chegar, como vai chegar no dia 31 de dezembro, quando começam a pipocar os fogos. Ela simplesmente chegou a algum lugar, porque em algum lugar a gente vai chegar. Mas certamente, se ela tivesse estabelecido um alvo pessoal, desafiador, ela teria chegado muito mais longe. E muitas vezes não temos coragem de estabelecer um alvo, com medo de nos frustrarmos. Eu estou aqui para dizer que Deus é aquele que vai ser fiel para com a tua fé. Deus é aquele que te trouxe aqui, nesses dias de seminário, para te dar uma injeção de ânimo, para te dar estratégia, ferramentas, para te instrumentalizar, para que a partir de hoje você comece a colocar alvos muito claros na tua vida, em todas as áreas que você desejar. O que faz com que a gente saia do lugar onde está e progrida e prospere vai ser a qualidade dos nossos alvos. Não caminhe mais dando tiros a esmo e pintando alvos em tiros já dados. Não faça isso. Você não precisa disso. Não é isso que Deus quer que você faça. Isso não vai te levar a lugar nenhum, a não ser afagar o teu ego.
a não ser massagear o teu ego. Pode ser que alguns alvos você não atinja, mas os grandes empresários no mundo corporativo quebraram várias vezes, mas isso não os impediu de continuar tentando, de continuar se desafiando, de continuar querendo crescer. Eu falava no outro dia aqui, nós servos de Deus temos o mau costume de comparar descansar no Senhor com sermos acomodados. Descansar no Senhor nunca foi ser acomodado. Se nós fizéssemos aquilo que os ímpios fazem por não terem o Deus que a gente tem, se a gente fizesse o que ele faz em termos de dedicação, esmero, empenho, estudando, trabalhando, tendo o Deus que nós temos, podendo contar com o Deus que a gente tem, nós seríamos imbatíveis. Nós seríamos imbatíveis. O que falta a nós talvez seja um pouco de ambição. Eu te convido a ficar de pé, eu quero orar pela tua vida.